alegria poder ter você aqui no canal, nessa análise espiritual com olhar católico, temporada 2024. E hoje é o nosso quarto episódio, penúltimo episódio. E hoje nós vamos falar de The Chosen, uma série que deu o que falar e que ainda dá o que falar. Os personagens tiveram aqui no Brasil e foi um alvoroço só, gerou uma certa polêmica, né? Porque teve exclusividade para ir assistir aí no cinema, mas enfim. Eu também não fui convidada, na verdade eu não quis ir, né? Tô brincando, nem sabia que isso ia rolar, mas enfim. The Chosen dá o que falar e vem abrir os nossos olhos para uma coisa, a palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre isso nessa análise e seja bem-vindo nesse quarto episódio. Eu quero começar falando de The Chosen. Eu estou na terceira temporada, estou atrasada, mas eu estou na terceira temporada, então ela está até fresquinha aqui na minha mente, porque as duas primeiras já tinha um tempinho que eu tinha assistido. Mas no primeiro episódio já deixa claro uma coisa, e eu fiz questão de escrever para poder dizer para você, que diz assim: a obra The Chosen é baseada em histórias dos evangelhos. Alguns eventos foram condensados e personagens e dramas acrescentados. O contexto bíblico e histórico e a liberdade artística concebidos para apoiarem a intenção das escrituras. Os nomes originais, locais e frases foram transliterados para compreensão. Ou seja, foi modificado muitas histórias. Foi incorporada ali até alguns elementos para ajudar o entendimento. Porque vamos lá, sabemos que a liberdade artística está presente na narração dessa série. Assim como teve liberdade artística no filme do Mel Gibson, Na Paixão de Cristo, nas séries também. Só que isso já é de esperar, porque todo filme ou toda série onde ela vem originada de um livro, ela vai sofrer modificações. Ou para melhor interpretação do público, ou para gerar engajamento, envolvimento, ou até mesmo para adaptar a história. Até porque é um roteiro, é um contexto, precisa ter começo, meio e fim. E muitas das vezes a história ela vem fragmentada. Eu preciso ter uma coerência para chegar naquele assunto. Então, por isso que ali o The Chosen veio com essa questão de falar e acrescentar ali as histórias. Só que aqui eu já quero partir para um ponto direto. Quem é católico ou quem é evangélico e que lê a Bíblia não tinha que ficar espantado. Porque se eu já sei qual é a verdade, eu não preciso ficar escandalizado porque, mas não está isso na Bíblia. Porque isso é heresia. Porque isso é não sei o quê. Porque se eu já conheço, eu preciso ter o olhar e discernir o que convém e o que não convém. É simples assim. Eu não preciso ficar criando aquela narrativa de que, mas The Chosen é muita heresia, tem muito erro. Não! Eu preciso estar preocupado em conhecer a Bíblia, em conhecer a palavra de Deus. Como está o seu contato com a palavra de Deus? É muito bonito de ver, principalmente no meio evangélico, no meio católico também teve, mas principalmente no meio evangélico, de pessoas colocando que, ao assistir a série, eu voltei para a igreja, eu voltei para Deus. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito em ver que as pessoas foram sendo tocadas ao se depararem ali com aquela história que de repente elas nunca leram a Bíblia, de que elas nunca abriram a Bíblia, ou que sequer têm a curiosidade de ler a Bíblia, mas quando elas passam ali para uma tela, seja do computador ou do celular, ela se sentiu tocada. Como eu disse, eu terminei a terceira temporada há pouco tempo, eu já sei que tem a quinta temporada. Então, eu tô atrasada ainda, mas algo que me chamou a atenção na terceira temporada, né? Tá fresco aqui na minha cabeça, na minha memória, é de que quando Jesus vai enviá-los
para a missão. E é engraçado que na Bíblia, Jesus envia os 12 para a missão e pronto. Ponto final. E eles voltam maravilhados, contando, e aí Jesus pega e fala assim, eu vi Satanás como um raio caindo, né? Porque eles foram para a missão, mas o diabo estava ali, ó, só na espreita para ver se eles iam cometer algum deslize. Só que na série, se você também tá como a mim, tá atrasado na temporada, isso também vai estar fresco na sua memória. Quando Jesus chama ali os 12 para poder enviá-los em missão, eles começam a questionar, mas como é que vai ser? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? E aí Jesus fala, vocês não vão levar comida, não vão levar roupa? Como assim? A gente vai ficar com fome? A gente vai dormir aonde? A gente vai comer o quê? E quando a gente lê isso no Evangelho, a gente não fica pensando nesses detalhes. Só que a gente pensa nos detalhes. A gente vai para um retiro. Eu não sei se você já fez a experiência. Vai para um retiro. Que roupa que eu vou levar? Ai, será que eu tenho que levar um biscoito na bolsa? Será que eu vou me alimentar bem? Tem que levar roupa de frio? Ah, eu vou ter que levar coberta extra? Será que tem cama? Vou dormir em cama? E travesseiro? Ah, eu durmo cheio de travesseiro. Eu vou conseguir levar tudo? Eu lembro que quando eu fui acampar lá na Canção Nova, sempre quando eu ia para Canção Nova, quando eu era mais jovem, eu sempre acampava. Então eu levava muita coisa. Muita coisa não, é porque a barraca em si já dava muito volume, né? A barraca, o colchonete, apesar de ser o colchonete inflável, mas já era mais alguma coisa. Roupa mesmo eu levava muito pouca, mas era muita coisa. Acampar é para os corajosos, é para os fortes. E eu pensava, eu fazia uma lista de coisas para eu não esquecer. Porque ir para um retiro, sabendo que eu vou estar ali debaixo, né, dentro de uma casa, num quarto, beleza. Mas para acampar, então eu ficava pensando em um monte de coisa. E mesmo assim, às vezes eu esquecia. Eu lembro que eu não levava repelente, eu não levava, às vezes, a primeira vez que eu fui, acho que eu não levei remédio, que eu fiquei com medo de passar mal, né, dor de cabeça, um enjoo, mas eu não levei nada disso. Aí numa segunda vez eu já levei até, assim, coisas de primeiros socorros. Por quê? Porque eu fui preocupada. E eu fico pensando, se Jesus hoje chama para ir para uma missão, a gente vai pensar assim, mas qual é a estratégia? O que eu preciso falar? O que eu preciso fazer? A gente vai querer ter algo ali palpável para a gente se guiar. Só que Jesus só falou assim, ó, vou dividir aqui de 2 em 2 e você vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, pronto. Foi só isso. E eles foram em obediência. Ali na cena você vê que eles relutavam, que se eles pudessem, iam falar assim, não vou não. Ah, não, Jesus, eu não vou nisso não. Eu ainda vou ficar sem comer, já tá difícil, eu ainda vou ficar sem comer não, Jesus. E o que eu vou falar? E quando Jesus falava assim, eu vou dar poder para que vocês curem, expulsem demônio, eles pareciam até, porque mostra uma cena, eu não lembro agora qual foi, que ele expulsava o demônio. E teve um outro que ele curava uma pessoa, né? Ele colocava a mão e a pessoa se curava, ele ficava assim, olhando para a mão, tipo assim, na hora eu lembrei do Homem-Aranha, que quando sai a teia da mão dele, ele fica olhando assim, mas de onde a teia saiu? Ele fica olhando, não sei se você lembra. E foi assim, eles estavam curando, expulsando o demônio. Quando eles pregavam, era aquela pregação potente, aquela pregação que convertia, aquela pregação que atraía. E eles ficavam assim, de onde está vindo isso? Era a graça que Jesus tinha dado para eles, para aquela missão específica. E quando a gente vê isso na série, a gente percebe que tem muita coisa que não foi mostrada na palavra. E é interessante que muitas das coisas que aconteceram ali com Jesus e os apóstolos, que não estão na Bíblia. A própria palavra também traz isso, que nem tudo deu para escrever.
Nem tudo eles conseguiram anotar, nem tudo foi registrado. E tem um outro ponto que eu quero também falar, lá em Filipenses capítulo 1, dos versículos 15 ao 18, que diz assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja a mim e por discórdia, mas outros o fazem com a melhor boa vontade. Estes por caridade, sabendo que tenho por missão a defesa do Evangelho. Aqueles, ao contrário, pregam Cristo por espírito de intriga e não com reta intenção, no intuito de agravar meu sofrimento nesta prisão. Mas não faz mal, contanto que de todas as maneiras, por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado nisto, não só me alegro, mas sempre me alegrarei. Da mesma maneira que os apóstolos foram em missão e que os detalhes a gente não sabe por completo, e a gente fica ali usando a nossa imaginação, a gente fica ali tentando entender o que pode ter acontecido, a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu. Mas a palavra precisa ser pregada. E se pessoas que são da religião, sejam católicos ou evangélicos, não fazem, vêm outras pessoas e fazem. Eu sei que tem a questão de que o diretor é de uma outra religião, denominação, e que por curioso trouxe essa didática, essa dinâmica, essa proposta de revelar as escrituras. Pode ser interesse financeiro? Sei, porque até então eles não tinham condições de fazer. A série, ela foi acontecendo e por isso que demorou tanto tempo, justamente porque as pessoas iam doando. Eles pediam a doação para poder fazer a série acontecer. E hoje, é claro que a realidade já está outra. Hoje ele já tem, acho que patrocínio, mas no começo não tinha. Os atores, tirando aquele que faz Jesus, o Jonathan, que já declarou que é católico, que vive a fé, os outros a gente não sabe. Os outros a gente não conhece. Mas estão se deixando desafiar. E é isso que eu preciso olhar. The Chosen foge de muitas coisas? Foge. Por conta dessa liberdade de se expressar, de reescrever. Mas a gente tem que ficar com aquilo que é bom. Com aquilo que vai nos edificar. Da mesma maneira, quando eu falava de Barbie na semana passada, de que eu preciso olhar um filme, olhar uma série, eu preciso tirar ali uma lição para minha vida, eu preciso ter um olhar atento para poder observar aquilo que é coerente e o que não é, aquilo que faz sentido para mim e que não faz, aquilo que está certo e que está errado. Na série também, que fala de Jesus, é a mesma coisa. Nem tudo ali eu vou acreditar, nem tudo ali eu tenho que concordar. Mas aquilo vai me ajudar de uma maneira ou de outra. Aquilo pode me ajudar, como também não pode. Eu preciso saber fazer a leitura. Uma das coisas que, ao preparar essa análise, era uma coisa que eu já tinha percebido e que começou a me incomodar de um certo ponto. Eu sei que é a questão da licença poética, eu acho muito bonita essa questão de eles contarem a história dos apóstolos, coisas que a gente não conhece, sobre a questão de Mateus, de Pedro, dos Tiagos, dos outros, né? Que agora eu não sei o nome de todos, de André, mas algo que começou a chamar muita atenção é a postura de Jesus. Um Jesus que às vezes é muito humano. E isso me fez lembrar esse Jesus que a teologia da libertação às vezes quer pregar, quer mostrar. Um Jesus muito humano, que só se preocupa com o pobre, que só se preocupa com o marginalizado, que é gente como a gente, como se Jesus fosse só humano e esquece o divino. Isso é o que a teologia da libertação quer, que a gente engula
É isso que a teologia da libertação quer que a gente acredite, quer que a gente aceite. Jesus, sim, foi humano, mas ele foi divino. Então, em algumas cenas, mostra ali um Jesus muito humano, muito até com medo de a missão acontecer. Como na questão de quando ele está preparando ali o Sermão da Montanha. Que ele fica assim, eu vou falar o sal com o quê? Tipo assim, ele quer buscar uma rima, ele quer buscar uma concordância. E eu fico assim, nossa, mas Jesus com receio do que ele vai pregar? Esse receio quem tem sou eu e você. Que se vai preparar uma pregação, a gente fica, ai, Senhor, me ilumina, Senhor, coloca palavras na minha boca. E você vai ler, você vai atrás. Pelo menos é assim que tem que funcionar. Você não vai preparar uma pregação simplesmente, tá bom, eu vou falar sobre o amor de Deus. Então já sei a passagem, não precisa se preparar não. Ou então, eu vou falar sobre os talentos, conheço a passagem, nem preciso ler. Prepara também não, já conheço, já preguei sobre isso. Já preguei muito sobre talento, então não preciso me preparar não, que eu já sei, tá tudo aqui. É humano. Então, quando mostra essas cenas, muita gente pode pensar assim, como eu vi até um comentário. Nossa, é um Jesus muito próximo, como se fosse eu. Não, Jesus não é como eu e você. Ele é o nosso Salvador. Até porque quando chega na parte da cruz, a gente foge. Quando chega na parte da perseguição, da humilhação, a gente foge, a gente não quer. Você quer? A gente não quer isso. A gente não aguenta uma cara feia, quanto mais uma humilhação. Aguentar o que Jesus passou, a gente não aguenta. Então, mostra esse Jesus muito humano, e isso me incomodou em algumas cenas. Mas não fez eu perder o total interesse. Mas me incomodou sim. Me incomodou bastante essa questão de mostrar um Jesus ali muito humano. Tem um outro fato também de quando Jesus está conversando com João Batista, que João fala, nossa, mas você está demorando demais para iniciar a sua missão. E Jesus fica assim, mas não é a hora, sabe? Até porque essa cena na Bíblia não tem. Não tem essa cena de Jesus conversando com João Batista. Só tem um momento de Jesus sendo batizado. Depois a gente não fica mais sabendo. E na série mostra essa cena da conversa, que na Bíblia não existe, e mostra ali João Batista questionando Jesus. E você pode pensar assim, mas será que não aconteceu? Eu não sei. Isso não faz diferença para mim. Mostrar Jesus com receio é que me faz pensar. É o que me faz ver assim, nossa, é um Jesus que tá com medo, então quando chegar na hora definitiva ele vai fazer o quê? Vai desistir? Entende? Mas é a questão da licença poética que o filme tem para mostrar essa outra versão. E também trazendo a visão dos apóstolos, dos seus discípulos, a visão que eles têm de Jesus. Uma cena, a terceira temporada, se você não viu, eu vou contar, tá? Mas fala da multiplicação dos pães e dos peixes, fala ali da cura da mulher hemorroísa e mostra ali a cena de Jesus caminhando sobre as águas e de Pedro que vai ao encontro e aí Pedro fica com medo e se afoga. E naquela cena, por quê? Ali na série conta que Pedro ele ficou sabendo pela sua esposa de que ela tinha perdido um filho. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente esquece dessa informação de que Pedro era casado. A gente esquece dessa informação de que ele tinha uma família. A gente lembra quando fala ali, né, que Jesus curou a sogra de Pedro, mas a mulher de Pedro a gente não passa batido, passa despercebido. Mas na série, em alguns momentos ela se mostra, ela tá ali em evidência. Tanto que ela também passa por esse processo doloroso e mostra o quanto ela sofreu com a perda da criança, né? Ela sofreu um aborto espontâneo.
Então ela sofre com isso e é um sofrimento também para ela contar. Quando ela conta, Pedro, que é rude, reage de uma outra maneira. E naquele momento que Jesus está ali sobre as águas, ele começa a jogar, né? Ele faz ali a sua confissão pública. E quantas vezes, e ali naquela cena eu me vi. Aquela cena ali falou muito comigo. Apesar de eu saber que aquela cena não existe, que aquela história não tem na Bíblia, de que ela não faz parte dos evangelhos, que no evangelho não existe isso, mas aquela cena falou comigo. Porque quantas das vezes a gente se comporta igual o Pedro? Eu tô te servindo. Eu tô acordando 4 horas da manhã. Porque eu ajudo. Porque eu tô na pastoral tal. Porque eu faço parte de grupo de oração, do movimento e disso e daquilo. E as coisas não acontecem na minha vida, Deus. Por que o Senhor permite? Por que o Senhor permitiu que o fulano morreu? Por que o Senhor permitiu esse sofrimento? Se eu tô aqui te servindo. Passando fome, debaixo de chuva, debaixo de tempestade. E aí Jesus, com a maior paciência, fala: ô homem de pouca fé. E aí Pedro, se não bastasse esse desabafo, Pedro ainda fala: se o Senhor está dizendo que é mesmo Jesus, me manda ir até aí. Me manda, ele faz um desafio, ele quer provar a Deus, olha isso. Ele quer provar. E aí Jesus fala: então vem, você tem fé? Então vem. E aí quando ele coloca o pé na água, é aquela coisa assim: nossa, tá firme, eu vou colocar outro pé. E aí os apóstolos ficam assim: não vai, não vai. Ele fala: eu vou. Ele é decidido, né? Intrépido. Então ele vai. E aí chega um momento que ele vai vendo a onda enorme, que ele vai vendo a tempestade, ele pega e se afoga. E aí Jesus estende a mão, tira ele. E aí Pedro, né? Aquela cena foi muito bonita, Pedro falando, né? Não me solte, não me solte. E quando eu tava vendo nessa cena, eu ficava assim: ah, Jesus, não me solta também não. Porque eu entrei mesmo na cena, né? A série, ela traz isso, ela te coloca na cena. Por isso que ela envolve bastante, porque ela te coloca na cena. Quem lembra aqui das pregações do Padre Léo? Padre Léo tinha muito esse costume. Quando ele ia pregar, ele sempre colocava ali de você na cena. Ele não inventava história, mas ele colocava você na cena, seja qual passagem for. Tive a oportunidade de ouvir algumas pregações que ele fazia isso, não eram em todas, mas em algumas ele colocava. E eu lembro uma em particular que foi a do Bartimeu, que ele fazia essa dramatização. E eu nunca vou esquecer, porque eu ficava assim: eu sou Bartimeu. E ali ele falava assim: se fosse você, será que você ia gritar? Será que você ia ter coragem também de gritar por Jesus, mesmo outras pessoas dizendo para você não gritar? Então o Padre Léo tinha esse costume. E é muito importante, às vezes, a gente se colocar na cena, para que a gente entenda o contexto, para que a gente se envolva ao ponto de Jesus falar conosco. Se eu só ler a passagem por ler, eu não vou entender. A Bíblia, ela fala conosco, mas a partir do momento que eu me abro, até o ponto de falar assim: Jesus, não me solte. Então, é um momento muito bonito que tem em The Chosen, mas o que eu vejo assim, a lição final que The Chosen quer passar para todo cristão e para todos aqueles que estavam afastados e que, ao verem a série, voltaram para a igreja, seja evangélico ou católico. E nós que estamos na caminhada, o que precisa despertar em cada um de nós é ler a Bíblia. Ela não pode ficar de enfeite. Ela não pode simplesmente ficar guardada na minha gaveta. Ela não pode simplesmente ficar guardada ou aberta no Salmo 90, não. Eu preciso utilizar a palavra. Ela é minha bússola, ela é o meu manual, ela é o que me instrui. Então é isso que eu devo me apoiar. Mas eu não tenho que me apoiar, ou agora eu vou ser desperta para fazer um curso de teologia, de Bíblia,
para se tornar uma pessoa chata. Não, que senão nem faz. Conhecer a palavra para você ter intimidade com Deus. Conhecer a palavra para você ter intimidade com essa palavra que é viva. Não é para você ficar querendo corrigir os outros. A não ser que Deus te dê a missão de você ser um professor, de você instruir outras pessoas, a de você encorajar outras pessoas a lerem a Bíblia. Caso ao contrário, ela é para a sua caminhada. Então, o que eu vejo que a grande lição que a série The Chosen quer passar é essa intimidade que eu preciso ter. A série é para nos fazer pensar, é para nos estimular a estudar, a conhecer, a buscar. É isso que a série precisa despertar em nós. E a pergunta final, para que a gente termine a nossa análise de hoje, é: o que eu estou consumindo? Seja numa série, num filme, isso tem me levado para o bem ou para o mal? Tem me feito ir buscar a verdade ou ficar conformado com as mentiras? Será que ao ver The Chosen eu tenho ficado mais cristão? Ou eu quero só polemizar? Ou eu só quero criticar? Ou eu só quero ficar encontrando defeitos para ficar botando aí nas redes sociais, achando que todo mundo está errado e só eu estou certo? Então, é isso que precisa ser questionado em nós. Como está o meu comportamento? E assim eu fecho a nossa análise de The Chosen. Vale a pena assistir? Vale, claro que vale a pena. É melhor você assistir The Chosen do que você assistir Wandinha. É melhor você assistir The Chosen do que você assistir essa outra série aí que vai ter segunda temporada, acho que é segunda ou terceira, não sei, do pessoal lá que tá no reality show e que morre as pessoas. É melhor. Porque se a gente for levar ao pé da letra, de que, mas essa série é cheia de erros, eu não vou assistir. Beleza, não quer assistir, não assiste. Mas também você não pode assistir esses outros filmes, essas outras séries. Porque até a série de super-herói tá totalmente deturpada. Porque coloca ali um casal de homem com homem ou mulher com mulher, uma história bonitinha, e quando você vê, você tá achando bonito. Ou coloca ali aquele casal, o casamento tá em crise, o marido tá traindo e você acha bonitinho que ele tem que sim que largar a mulher para ficar com a amante. Ou aquele filho que é rebelde e que os pais são totalmente ausentes, que são totalmente dispersos, que não dão atenção. E o filho chama atenção, mas eles não entram em concordância, então aquela briga, aquela confusão, e você vai assistindo, você vai achando bonito. Então, aquilo que a gente está consumindo. Acho que essa é a grande mensagem dessa análise. Aquilo que eu estou consumindo, reveja o que você está consumindo. Tudo aquilo que a gente alimenta pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, vem aqui, para o campo de batalha. Nossa mente é um campo de batalha. E esse campo de batalha, ele nos pega. Ele nos entrega de bandeja para o inimigo, porque ele está ali nos rondando, vendo o nosso comportamento. Ele está vendo aquilo que a gente está consumindo com os nossos olhos, com os nossos ouvidos. Então, ele sabe qual é a seta que vai mandar para que eu e você caia. Então, meu irmão e minha irmã, vigia. Vigia e, tenha como meta a palavra de Deus. Frei Gilson tem batido muito nessa tecla, alguns evangelizadores também têm batido nessa tecla, e eu vou bater muito nessa tecla no ano de 2025, né? A palavra de Deus todos os dias. Então, tome posse e se aproxime e leia e busque entender a Bíblia. É um caminho fácil? Não, só quer dedicação. A internet está aí, a gente acha muita coisa, amém? Bem, a gente termina essa análise de hoje. E quinta-feira que vem é o último episódio dessa temporada. Se você quer dar alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Se eu fizer uma temporada 2025, de repente eu inclua essa sua sugestão. E na quinta-feira que vem, para terminar essa temporada, eu vou falar não somente de um filme específico, mas de toda uma série que esse filme trouxe,
de todas as consequências que esse filme trouxe. Eu já queria ter falado aqui em outro momento, mas não foi possível, mas chegou. Chegou o dia e na quinta-feira que vem eu vou falar da saga Harry Potter. As consequências desse filme, o mundo espiritual que está envolvido e as consequências que nós estamos colhendo de um filme que aconteceu lá atrás, mas que está reverberando nos dias atuais. Então, Harry Potter, para terminar a nossa análise espiritual com o olhar católico, temporada 2024. Vai ser imperdível, porque vamos desmascarar o mal. Então, prepare-se porque quinta-feira que vem vamos fechar com chave de ouro essa nossa temporada. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Mesmo que você não concorde com alguma coisa da análise, você quiser comentar, seja respeitoso, que eu vou acolher com muito carinho o seu comentário, seja positivo ou negativo. Que Deus te abençoe abundantemente e que Ele possa te dar discernimento aguçado cada vez mais para tudo aquilo que você for assistir, tudo aquilo que você for ouvir. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Fica na paz.